Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, que esteja com você, minha irmã. É um prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo a esse espaço, a esse momento de reflexão. Eu gostaria de iniciar dando um aviso. Na próxima semana, no próximo domingo, nós teremos um momento especial. Eu gostaria que você estivesse atento ao momento da Páscoa. Eu sei que a gente está nessa turbulência, né, de informações, cuidado para lá, cuidado para cá. Tem gente que não está nem saindo de casa no momento nenhum. Esse é o ideal. Se você puder, não saia de casa. Eu sei que tem algumas pessoas que precisam trabalhar e estão fazendo o que podem. Mas o que eu quero lembrar é o seguinte: próximo domingo já é a Páscoa. Temos aí sexta, sábado e domingo, né, esse final de semana que é destinado a esse feriado. E não deixe esse momento passar em branco. Reúna a sua família, faça uma refeição. Se você não tem condições de fazer um banquete, mas faça a lembrança desse momento. Reúna a sua família para orar e agradecer e refletir um pouco sobre o sacrifício de Jesus em nossas vidas. E eu tenho certeza que vai ser um momento agradável. A programação do domingo à noite será um pouquinho diferente, mas, assim, é claro, a mensagem curtinha, como vocês estão recebendo, mas com uma temática especial para o momento da Páscoa. Então já vá se preparando para isso em nome de Jesus, meus queridos. Nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre uma passagem bíblica que se encontra lá no livro do Gênesis, capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 22, que fala sobre a história de Jacó. Resumindo essa passagem bíblica, nós temos o seguinte: Jacó, ele filho de Isaac, e aí a gente vai perceber que o contexto familiar no qual ele foi criado, de pais que tinham preferências, a mãe preferia Jacó, o pai preferia o irmão Esaú, e isso gerou dentro de casa alguns desconfortos e algumas situações que chegou a tal ponto que Jacó precisou fugir de casa. E nessa fuga, que é o que narra um pouco antes já do capítulo, no finalzinho do capítulo 27, narra essa fuga de Jacó e como ele chega, né, na terra que ficou conhecida como a terra de Betel. E aqui nós temos nesse contexto bíblico um problema familiar, uma fuga e um encontro com Deus. E eu gostaria de registrar aqui a leitura desse último momento, que é esse encontro com Deus, que se encontra do versículo... Eu gostaria que você lesse o texto completo, tá certo? O capítulo 28, do 10 ao 22, mas eu vou destacar aqui a partir do versículo 16, que diz o seguinte: Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Meus queridos, nós temos aqui uma narrativa que, nesse momento em que Jacó foge, Jacó se organiza num local para dormir, e ali ele tem um sonho. E nesse sonho ele tem uma revelação do Senhor. E aqui, meus irmãos, a gente vai ver o seguinte: quais são as lições que esse texto traz para nós? Que muitas vezes nós não temos uma boa história familiar, ou certas circunstâncias fazem com que a nossa relação familiar fique insustentável. Na história de Jacó, não faltaram culpados. O pai errou, a mãe errou, o irmão mais velho assim, segundos, né? Porque um veio agarrado no calcanhar do outro. O irmão Esaú errou e o próprio Jacó errou. Se fosse para alguém apontar o dedo, naquela família não ia faltar quem fosse destinatário. Mas aí tem um problema, que na maioria das vezes não adianta identificar quem errou.
porque isso não vai mudar a situação. Todos aqui erraram. E agora, o que fazer com isso? O que ele precisava fazer e que fez aqui, a gente vai registrar um acerto de Jacó. Era mudar a postura, porque a conduta que ele vinha tendo até então foi tão séria, foram tão sérios os problemas dentro de casa que ele precisou fugir. E agora ele precisava tomar agora uma nova postura. Então Jacó acertadamente tem um encontro com o Senhor e faz uma aliança com Deus. E aqui, meus queridos, eu gostaria de deixar duas coisas registradas nessa noite. A primeira delas é, se você tem uma família estável, se você tem uma família que está bem, se você tem uma família estruturada, zele por ela. Ore para que Deus continue mantendo a sua família firme, para que vocês continuem tendo um bom relacionamento. Não descuide. Zele por sua família. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é, se você tem uma família que está passando por problemas de relacionamento, problemas financeiros, dificuldades emocionais, problemas de enfermidades, situações em que às vezes não conseguem mais lidar um com o outro. Talvez, meus queridos, Deus esteja lhe chamando nessa noite para fazer uma aliança, para mudar a realidade da sua vida e também a realidade da sua família. E por que eu disse talvez? Porque muitas vezes, meus queridos, a gente pensa o seguinte: Deus vai fazer na minha família e eu não vou tomar posição nenhuma. Não, tem uma ação. Jacó aqui, ele tomou uma postura. Jacó aqui, ele fez algo que para mudar a sua realidade. Porque às vezes o que a gente faz? A gente chega e fala assim, Deus, faz tudo e eu não vou fazer nada. Não quero mudar um pingo da minha personalidade. Não, meu irmão. As mudanças, elas começam com nós. Começam com a gente mesmo, começam conosco. Se a gente não começar a mudar, se a gente não pedir a orientação ao Senhor para começar a mudar a nossa personalidade, mudar a nossa postura, não adianta, meu querido, minha querida, ficar procurando culpados. Uma decisão acertada é fazê-la diante do Senhor, fazer uma aliança com Deus. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus vai começar a trabalhar na sua vida. E de tabela, vai trabalhar também na vida da sua família. E aí aquela família que você almeja, aquela família que você deseja, a família que está nos planos do Senhor para a tua vida, vai de fato se concretizar. Mas para isso, é necessário que você tome uma postura, mude a postura. Se veio errando, tem que começar a querer acertar. E nós começamos a acertar na medida que fazemos um acordo, fazemos uma aliança com o Senhor. Pense nisso, meu querido. E eu tenho certeza que vai ser abençoado você e também a sua família. Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.